O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A oração da serva cristã, por Agar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalastes. Afunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixeis que a alegria nos enfraqueça e nem permitais que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faza-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e, sobretudo, nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós
e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho e Espírito incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, cura de um obsediado. Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. E imediatamente aos sábados, indo à sinagoga, ensinava. E admiravam-se muito do seu ensino, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga deles um homem com um espírito atrasado que gritou: Que importa a nós e a ti, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas repreendendo, disse Jesus: Cala-te e sai dele. Então, agitando-o violentamente e brandando em voz alta, o espírito atrasado saiu dele. E todos ficaram tão admirados que uns perguntavam aos outros: Que é isso? Que novo ensinamento é esse? Porque com autoridade ele manda também aos espíritos atrasados e eles obedecem. Divulgou-se logo sua fama por toda a circunvizinhança da Galileia. Explicação do texto por Torres Pastorino. Como era de hábito, num sábado Jesus entra na sinagoga. Não se fala de seus discípulos, mas parece evidente que Pedro, André, Tiago e João, que moravam em Cafarnaum, deviam lá achar-se como bons judeus. Era costume serem convidados os visitantes e assistentes a falar. E isso muito favoreceu Jesus e mais tarde aos apóstolos a divulgação da nova doutrina diante dos que se interessavam por assuntos religiosos. Marcos assinala a admiração dos circunstantes pela autoridade com que Jesus falava. Não como os escribas, que de modo geral levavam os comentários decorados, tanto que o maior elogio que se podia fazer era de não dizerem uma só palavra se não a tivessem ouvido de seu mestre. O povo habituara-se, pois, a ouvir sentenças pré-fabricadas e recitadas,
e não interpretações vivas e palpitantes, objetivas e, acima de tudo, cheias de amor. Encontrava-se na sinagoga um homem obsediado por um espírito atrasado. Aparece essa expressão 23 vezes em um Novo Testamento, referindo-se não à pureza legal, mas moral. Lucas esclarece que se trata de um espírito de um desencarnado, o qual era ainda não purificado ou atrasado, em genitivo, concordando com desencarnado. Como desencarnado, embora atrasado, estava apto a ver a aura magnificamente luminosa de Jesus e a pressentir que seu domínio sobre o obsediado que ele subjugava teria que terminar. Lança então a exclamação: "Quem importa? A nós e a ti, Jesus de Nazareno, o que este sofre?" A expressão não é um hebraísmo, já que era empregado também por autores gregos que nenhum contato tinham com os israelitas. O Santo de Deus exprime o consagrado no serviço divino, que em grego tem precisamente o sentido de consagrado à divindade, santo, puro, quando se refere a pessoas. Jesus não conversa nem discute, impõe-lhe silêncio e o desliga do obsediado. O ato do desligamento fluídico das duas auras, a do desencarnado que domina e a do encarnado subjugado, provoca violenta agitação. E a angústia da separação faz com que o obsediado grite. Todos esses fatos são corriqueiros nas sessões espíritas quando se realiza o mesmo ato de desligamento de obsessores violentos, mas a libertação é feita. Dá-nos Lucas o pormenor de que o obsediado foi lançado por terra, como se houvera perdido repentinamente o ponto de apoio que o sustentava. Também esta modalidade não é rara em nossos dias. Assinala-se a admiração dos assistentes. Todos conheciam os métodos religiosos do exorcismo que dificultadamente surgiam efeito, por falta de autoridade moral dos exorcistas e pelo desconhecimento da técnica obsessória. O que os impressiona é o poder psíquico de dominar os desencarnados atrasados que, quase sempre, são resistentes, teimosos e irreverentes, não obedecendo jamais a quem não possua real força moral para impor-lhes o afastamento. Logicamente, a fama se espalhou pelas redondezas, apressando-se cada qual a contar as novidades de que aquele Jesus de Nazaré era senhor de forças notáveis acima do comum dos homens. Explicação esotérica. Jesus, que representa a individualidade, ensina-nos como seu exemplo que mesmo aqueles que já não necessitam dos trilhos de uma religião, nada perdem em sujeitar-se às tradições do seu povo. Antes devem aproveitar as situações que se apresentam para elogiar a todos as grandes verdades profundas do Espírito. Deve-se, portanto, frequentar o círculo religioso a que se acha ligado, seja ele qual for. Mostra-nos que, nesses ambientes, deve o iluminado agir com força e autoridade, mas, sobretudo, com amor, atendendo aos necessitados, servindo à sua necessidade de evolução. Não obstante, deve evitar que qualquer indiscrição queira revelá-lo como superior aos outros. Então, imporá silêncio todas as vezes que um desencarnado tente revelar quem ele é. Nenhuma dúvida, porém, quanto à ação de que seja possível, em benefício de qualquer necessitado espiritual. Outra interpretação do texto revela-nos que a individualidade deve agir com autoridade cada vez que descobre que a nossa personalidade está dominada por espíritos atrasados dos nossos vícios milenares, como o egoísmo, a ambição, ódios e etc. Quando nossa iluminação perceber que nosso espírito personalístico é dominado por qualquer vício, deve imediatamente ordenar seu aniquilamento.
Embora nosso espírito atrasado se contorça, grite e nos lance por terra, sofrendo ao destacar-se do vício. Sem esta força moral do espírito, jamais poderia o espírito progredir. Permaneceria séculos, como inclusive tem acontecido, preso às ilusões demolidoras de nossa ascensão espiritual, aos apegos desordenados às coisas e prazeres materiais transitórios, que são oportuna e necessária para a nossa evolução. Irmãos, no texto de hoje, observamos a atuação do Mestre Jesus diretamente em uma pessoa obsediada. Não temos detalhes de quem é, mesmo porque isto não teria relevância, mas podemos observar o processo de desobsessão de forma direta e resolutiva, feito pelo nosso Mestre Jesus, cujas a autoridade moral é única. Podemos extrapolar o pensamento neste quadro e perceber que a forma com que os espíritos atrasados se comportavam e os meios que usavam são os mesmos há no mínimo mais de 2000 anos, ou seja, todos nós como espíritos agimos da mesma forma e a evolução não dá saltos. Temos também a declaração de que os presentes notem ou sentem que o Mestre atuava de forma diferente que os escribas, contrapondo uma conduta baseada em rigores externos e textos decorados com quem tinha e tem autoridade sobre as coisas espirituais. Sobre a ótica do ensinamento esotérico, o texto nos chama a atenção que, independente da elevação moral e espiritual do ser, ele deve percorrer qualquer círculo religioso a que ele esteja ligado, com o intuito de elucidar e auxiliar os seus semelhantes a evoluir nas coisas espirituais. Ou resta a dúvida de que Jesus não precisava estar ligado a qualquer religião? Entendemos que não, né? Então, ele se mantinha conforme os costumes da época e agindo dentro dos conceitos religiosos que eram verdadeiros. Os falsos ou exteriores, ele não somente não os seguia, como elucidava porque estavam equivocados. E a todo momento ele aproveitava a oportunidade para trazer um aclaramento, para trazer um ensinamento para os seus semelhantes. A religião, na nossa atual fase de desenvolvimento, para a maioria funciona como um trilho a ser seguido. A rigidez ou a flexibilidade de rota é própria de cada um. Portanto, não devemos nos colocar acima ou em destaque a um irmão que optou por outro caminho, nem mesmo tentar influenciá-lo a qualquer visão que nos pareça acertada, pois a nossa realidade é própria e verdadeira apenas para nós. Que nós possamos aproveitar, sim, todos os momentos de uma forma caridosa a instruir e a levar um pouco do pouco conhecimento que nós temos, mas sem impor a nossa vontade a ninguém, nem impor a nossa verdade a ninguém. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Graças a Deus.